Oi, lindas! Seja muito bem-vinda a mais um programa do podcast Tá Juntas. E hoje vamos falar de um tema mais uma vez. Por quê, Thaís? Mais uma vez. Porque a gente já falou sobre isso, sobre a nossa saúde mental como mulher. Então a gente sempre tem que estar frisando sobre a qualidade da nossa saúde mental. Lembram que nós mulheres temos várias funções: é mãe, é filha, é esposa, é profissional, é amiga, só que a gente esquece de ser nós mesmas. E a gente não pode deixar de esquecer de nós mesmas. E isso implica de trabalhar aqui, ó, a nossa mente. E a nossa mente, ela é principal e crucial no nosso dia a dia para nos deixar equilibrada. Equilibrada para cuidar de nós mesmas, equilibrada para fazer nossas funções, equilibrada para ter bom convívio interpessoal no meio da comunidade, bem mentalmente, principalmente para as redes sociais. Então, eu sei que quem está assistindo aqui trabalha com rede social, passa muito dedinho rolando na rede social, e a gente vive olhando muito a vida do outro e dizendo: por que eu não estou ali? Por que eu não consegui isso aqui? Por que eu não cheguei onde essa menina chegou? Mas a gente não sabe por trás aonde foi que essa pessoa chegou até lá. Como foi o caminho? Como ela trilhou? E a gente acaba se comparando e entra num loop. E esse loop faz a gente também pensar que eu não dou certo na vida, eu não conquisto nada, e você perde a maior parte do seu tempo olhando a vida alheia de uma forma que te denegride como pessoa, que você não é essa pessoa que você está autodizendo que é, e muito menos evitando buscar ajuda. E é esse tema que vamos falar aqui sobre esse apoio psicológico gratuito. Isso, gratuito. Não é tudo que a gente tem um bom atendimento de qualidade pagando por algo particular. E isso não diz respeito, claro, a outros profissionais que são bons, que fazem atendimento particular. Mas, assim, para você que nesse momento você não tem condição, temos sim bons, excelentes profissionais que cuidam da nossa saúde mental, na atenção básica principalmente. Então, aqui eu estou com uma profissional assistente social, que ela tem essa especialidade na atenção, na escutativa com a nossa saúde mental. Então, seja muito bem-vinda, Clélia. É um Obrigada, prazer te receber aqui. obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, poder somar e colaborar com a população de Carpina, E né? eu sei que você vai, porque além de você já trabalhar na atenção básica, por ali, na rede pública, em Carpina, as que estão nos assistindo, os nossos maiores ouvintes são daqui, e eu sei que isso vai chamar muita atenção. E isso é fundamental para que elas possam entender que a gente tem esse atendimento gratuito e com um profissional de qualidade. Exato. Entender e aceitar que Também. precisa ajuda e conhecer a rede, que a gente precisa tensionar essa rede para a gente conseguir ser assistido nos serviços. Isso. Eu quero que você se apresente a nossos telespectadores. Diga quanto tempo você está nessa assistência, nessa qualidade de escutativa, humanização, no acolhimento para essas mulheres como assistente social, especialista nessa área da saúde mental dessas mulheres. Como é que você vem tendo esse olhar mais assim aguçado para essas mulheres? O que você está vendo um pouquinho mais? E por que te trouxe essa vontade de se especializar nessa área? Certo. Meu nome é Clélia, né? Clélia Guiar. Eu sou assistente social há 9 anos, desde então trabalhando. Mas minha paixão, meu flerte pela saúde mental começou na graduação. No final da graduação, eu participei do Versus, que é um serviço do SUS para residentes e graduandos para ter esse contato com a saúde mental. E é na perspectiva mesmo de humanizar a gente enquanto profissional. Então, aquele contato, eu conheci o que era a rede, a RAPS, os serviços, e desmistificar o nosso preconceito enquanto usuário de saúde mental. Porque a gente associa a saúde mental à loucura. Quando pensa, psicólogo, psiquiatra, eu não estou louco. Então, desconstruir, né, esse preconceito e nos formar profissionais mais humanizados para acolher essa população. E eu acho que você encontra muito, ainda vai encontrar por muitos anos, pessoas que levam sempre essa fala: eu não sou louco, não preciso de um psicólogo, não sou louco, não preciso de um Todo mundo psiquiatra. precisa. E só para quem realmente tem um problema neurológico precisa. E a gente sabe que não é assim. E principalmente veio acentuar mais ainda depois da pandemia. Exato. Nós, mulheres, ficamos muito mais acentuadas depois da E são pandemia. dados comprovados, por exemplo, que na pandemia teve o índice de judicialização de casos de violência doméstica. Dizer, Sim, eles aumentaram, não. As mulheres não precisaram pedir socorro, porque estava todo mundo exilado, preso. Então, não restava agora alternativa. Eu precisava
eu precisava denunciar. Então, os índices de aumento de denúncia foi durante a pandemia. E eu acho que isso agravou muito mais porque elas começaram a entender a importância de serem vistas no ponto de fala. Então, tinha muita gente parada dentro de casa, ao ponto de todo mundo estar junto. E nessa questão de todo mundo estar junto, que eu falo dentro de casa, a própria família, tem os conflitos com as crianças. Então, ela fica naquela de eu vou ficar calada, vou passar por isso porque tem meus filhos, eu não quero que eles fiquem suscetíveis a ver isso, porém, ela também não tem a coragem de buscar ajuda. Porque muitas vezes o parceiro já amedronta ela na ameaça. E ela já tem essa liberdade toda saciada, né? É o provedor, eu não posso, porque é o pai dos meus filhos, é o homem que mantém a casa, eu não tenho especialidade, eu não consigo trabalho, a minha família não acolhe. Dinheiro. Os amigos vão me julgar, né? O dinheiro conta muito, então ela vai se fechando naquele ciclo de violência e vai se anulando. E essa mulher, ao longo do tempo, é doente, tá adoecida Sim. mentalmente. E eu acho que para ela sair desse campo mesmo muito ameaçador, demora muito. Porque primeiro é para ela aceitar. Eu acho que O reconhecimento é uma das etapas, inclusive. Eu acho que para ela aceitar que ela precisa de ajuda. Não é nem o ponto marcante, não é nem ela aceitar que precisa de ajuda. Ela entender que está vivendo uma violência. Verdade. Porque no começo tem a dúvida. Porque o agressor não é todo que bate o tempo todo, ofende o tempo todo. Na maioria das vezes, é o bom pai, é o excelente provedor, é o que também acolhe, é o que tem aquele momento de amor íntimo no fim do dia. E tem os momentos de violência. Então, ela fica confundida. O homem que eu amo, o amor da minha vida, o pai dos meus filhos, não. E aí ele sempre fala, eu estava nervoso, eu estava estressado, você me causou ciúme, a sua roupa, aquela sua amiga. E ela vai tentando evitar esses gatilhos dele para controlar aquela situação. Até ela entender, muito depois, que não é ela o problema. Entendi. Esse é o ponto, assim, muito, que marca muito para compreender o que está vivendo. Clélia, então, assim, tem muitas situações que a gente vai se deparar nesse podcast, mas eu já quero começar com uma perguntinha que me chamou muita atenção. Na prática, como assistente social, que ela atua quando essa mulher chega com esse sofrimento emocional ou em situação de violência, qual é o seu papel diante daquela mulher que chega travada, sem conseguir se expor, e como é essa conexão de você para com a profissional psicóloga para trazer esse acolhimento e, se precisar, encaminhar para essa prática psiquiátrica, para ela começar a sentir, voltar a ser ela mesma? Certo. Então, depende muito do serviço que a gente está inserido enquanto profissional. A gente tem limitações. Já começa aí. Então, por exemplo, se eu estou na atenção básica, a gente já não tem essa equipe multicompleta. Ele já não é um serviço tão especializado para acolher a mulher. Tá. Com exceção das unidades que têm um EMUT para dar suporte, que não é a realidade de todos os municípios e todos os postos de saúde, por exemplo. Isso. Então, quando a gente não tem esse local, a gente vai acionar, por exemplo, vou chamar alguém do CRAS, porque tem psicólogos. Porque, em alguns casos, a mulher que procura o serviço gratuito são mulheres vulneráveis. Então, tem muitas nuances na vida dessa pessoa. Então, a gente tenta acionar a rede da forma que dá. Muitas vezes eu me deparei acolhendo violência num serviço no qual era a única profissional que estava ali habilitada para fazer o acolhimento. Não tinha psicólogo, não tinha enfermeiro. Então, é você pensar, e agora, o que tem no município? E aí, você conhecendo a rede do município, em tal serviço tem psicólogo, vou encaminhar para lá. Tem uma demanda de assistência também. Então, aí a gente vai verificando a partir da queixa, né, da escuta, você vai ouvindo aquela usuária, e aí, dentro do que o serviço disponibiliza, o município disponibiliza de serviço, a gente sai fazendo os encaminhamentos para que ela possa ser acolhida. Em alguns casos, a gente até tem que mandar para fora do município. Porque Carpina é um município, é interior, né? É um município da Zona Norte, da Zona Norte aqui de Pernambuco, e não dispõe, por exemplo, de um serviço altamente especializado para esse acolhimento. Sim. Eu percebo que Carpina teve um grande ganho com a Secretaria da Mulher, por exemplo. Sim. E lá já tem uma equipe multi, lá tem advogado, e aí já tem uma melhoria, a gente já consegue ver esse campo de melhoria. Mas alguns serviços não têm. Então,
ser empático, né? Ser acolhedor, deixar o nosso preconceito. A gente tem um hábito, enquanto profissional, muitas vezes, de envolver a religião. O que eu faria nessa situação? Não é sobre mim, é sobre esta pessoa, é sobre garantias de direito, é sobre ordenamento jurídico. É o que está previsto na política de saúde. E eu vou dar os encaminhamentos para essa pessoa com base no que me ordena enquanto profissional. E não naquilo que eu faria se eu estivesse nessa situação. Então, o que eu posso me colocar enquanto pessoa humana é me reconhecer nessa pessoa como mulher. Por exemplo, acolhimento e violência à mulher é uma coisa que me choca muito, porque eu me reconheço na mulher. Então, a partir daí, dar os encaminhamentos sérios. Por exemplo, tem casos de violência sexual que precisa de profilaxia, a gente tem que encaminhar para o serviço de urgência. E aí, entender também que eu, como assistente social sozinha, não dou conta daquela demanda. Sim. Chegou no meu colo, o meu serviço não tem equipe multi, não tem outras especialidades da saúde, porque às vezes a gente não está lotada na saúde, mas eu vou me articular com a saúde. O que é que tem no município, quem é fulano, quem é ciclano, e aí eu vou dar os encaminhamentos corretos para que essa pessoa possa ser assistida da melhor forma possível. Clélia, quando chega aquela mulher... Na verdade, algumas mulheres que não vão na atenção básica é pensando, meu Deus, eu vou No procurar, todo mundo já preconceito. sabe. Além disso, de saber assim, meu Deus, o povo já vai saber quem eu sou, que eu moro ali, que eu tô sofrendo violência. Então, sobre essa questão dessa preocupação da mulher e já pensar que vai ser reconhecida e também vai ser disseminada como é esta prática ética do profissional, quanto essa mulher que mora ali na redondeza e que não vai, por muitas vezes, por medo de ser exposta a uma situação que ela não queria. Porque a mesma coisa acontece com nós enfermeiros quando trabalhando na atenção básica, no posto. Aí vou fazer um exame. Aí chega lá, o que é que acontece? Infelizmente tem profissionais antiéticos e sai multiplicando. Mulher, tu viste aquela menina que mora naquela rua? Ela tem isso, isso, isso. Tu cuidado, viu? Então já vai ampliando aí o pouco. Aí as pessoas já têm esse medo de buscar ajuda por já saber que ela vai me conhecer e as pessoas que estão lá já vai saber que eu como é essa questão da ética, da segurança que essa mulher tem. Que isso, eu quero que você frise, que é baseado em protocolos, Exato. que é segurança do paciente e que elas possam não fazer com que isso evite que elas busquem ajuda. Pronto, quando eu estou num serviço no qual eu noto esse tipo de reprodução, eu já tento trabalhar também a equipe, Maravilha. desconstruir. Isso não pode acontecer, eu já pego logo a lei. Isso aqui não pode estar acontecendo. A gente está aqui para acolher, para assistir, e é passível de denúncia do Ministério Público. Eu, enquanto assistente social, posso estar notificando todo mundo. Vai todo mundo agora responder. Então, assim, eu me preocupo muito com a qualidade do serviço prestado, não somente porque eu quero ser um excelente profissional, mas porque eu me comprometi a fazer aquilo. Eu sou um profissional que atende a população, a classe trabalhadora, e eu não posso romper com a classe trabalhadora, porque é isso que eu faço. Então, esses comentários, muitas vezes é até velado, preconceito velado, sutil, e aí eu já chamo o profissional, tá errado, a gente precisa trabalhar dessa forma, eu não gosto de trabalhar assim, e que eu realmente, independente da amizade que a gente tem, eu vou estar notificando todo mundo, eu vou estar informando, por exemplo, ao Ministério Público que numa situação de acolhimento a uma população vulnerável, porque a gente precisa trabalhar enquanto profissional a consciência de que a gente que atende na rede pública, a maioria é extremamente vulnerável. Isso. Vulnerável não socialmente, de forma econômica, mas em questão de rede de apoio. Já vem ali, porque tem vínculo, muitas vezes o usuário vem para o serviço porque tem vínculo com os profissionais. É importante a gente fazer essa vinculação. Principalmente os ACS. Exato. Se a gente não construir esse vínculo, fica muito difícil a gente fazer o nosso trabalho. Então, a gente precisa realmente situar os colegas de onde eles estão, dar aquela sacudida. E também, se é na comunidade, a gente também pode fazer trabalho com a população de conscientização. Uma palestra, uma panfletada, uma visita domiciliar, uma ação no bairro, para que a gente possa estar desconstruindo esses estigmas, não fortalecer esses estereótipos, sabe? Ainda nessa frente da violência, vamos supor, você já se deparou com uma situação de você ir fazer uma consulta, ó? Um atendimento? Um atendimento a domicílio, e você sentiu um ambiente, assim, já te denunciando algo Sim. nessa sutileza. E como é que essa mulher, vamos supor, você vai chegar na casa dessa mulher que está assistindo ali a gente. Aquela mulher, ela está passando por uma situação. Certo. Você sentiu no ambiente que algo está pesado, está acontecendo alguma coisa.
Como é que essa mulher ela pode te dar sinais de que tá passando por algo sem ser escancarado? Alguém de adulto que sabe da situação, mas também não se compadece com ela. Como é que você faz com que essa mulher ela possa te dar sinais? Ou, das vezes que você deu sinal, como foi que você conseguiu trazer essa mulher para perto de você, para salvá-la? É muito difícil, assim. Como a violência ela é muito sutil, e eu te falei que esse passo da mulher entender é o mais difícil, muitas vezes eu já percebi primeiro que ela, e eu tô querendo dar sinal para ela. Tipo assim, Na verdade, é o é o contrário. contrário. Tipo aquela coisa de dizer, acorde, por favor. E aí eu não posso, né? Não. Questão ética, eu não posso Isso. interferir na vida pessoal de ninguém. Mas é, eu, por exemplo, elaboro um questionário com ela, faço algumas perguntas mais direcionadas, para ela entender que aquela conversa está sendo direcionada, que se trata de uma violência ali. E aí ela vai respondendo e ela vai se dando conta que as respostas. E aí ela dá uma acordada. Muitas vezes ela ainda quer romantizar. Não, mas olha, ele faz isso, mas ele é bonzinho naquilo. Eu tô bem. Não, tá tudo certo. Eu só estou explicando para a senhora, por exemplo, o cartão de um benefício. Mulher idosa. Às vezes ela está se relacionando com um companheiro até mais jovem e ele está em posse desse cartão. Como é que tá as coisas? Como é que tá o benefício? Tá tudo direitinho? Está indo para o CRAS? Assim, a gente faz aquela toda pergunta dos encaminhamentos que foi dado. E aí você percebe que está em posse do companheiro. Muitas vezes pode estar em posse porque essa mulher ela não consegue mais acompanhar, não sabe comprar, perde, é roubada, por uma questão de segurança e proteção. Em alguns casos, não. Em alguns casos, já peguei situações, por exemplo, que o companheiro tinha amante. E O aí dinheiro era a festa deles dois. era festa, e a despensa lá vazia, a senhorinha em casa, muito idosa. E aí eu tenho que fazer as denúncias, né, Sim. notificar, chamar os serviços específicos para poder a gente intervir naquela situação. Porque a gente não interfere na vida de ninguém, a gente não manda, não diz como tem que fazer. Mas aí quando a gente percebe que é uma situação de violência, a gente vai precisar encaminhar e vamos Sim. precisar resolver isso aí. Na mesma situação é se fosse uma criança. Conselho tutelar, vem cá, dá uma olhada aqui, porque eu achei alguma coisa diferente. Porque a gente precisa proteger a mulher, os grupos vulneráveis. Né? A gente vê mulher, crianças, idosos, LGBT também é um grupo que é extremamente vulnerável e passível à violência. Muito, muito mesmo. Principalmente as mulheres que se identificam de ser outro gênero, elas também sofrem bastante. Então, ela é mulher, mas agora ela quer ser outra coisa e essa outra coisa nunca é aceita. Então, ela sempre é chamada de uma coisa estranha, ela é sempre dita como a extraterrestre, ela é sempre dita como menina, procura serviços que sejam para mulher e não para homem. Então, elas também são bem atacadas. Querendo ou não, são mulheres. É. A gente estava falando sobre violência doméstica e eu penso muito nas adolescentes, que a gente inviabiliza um pouco. Se uma mulher já vive num ambiente de violência e tem criança e essa criança cresce, ela também está passiva a sofrer violência do pai. Muitas vezes o pai quer, manda na roupa, manda no short, em quem anda, grita, maltrata, bate em excesso. Aí entra também essa questão da sexualidade, que aí quer interferir. Eu já presenciei situações, por exemplo, dela se identificar enquanto lésbica e o pai dizer, não, a gente vai arrumar um homem para você, porque você está pensando assim, porque você não experimentou, você precisa saber o que é bom. Isso é uma violência. É violência sexual, E das mais moral, absurdas. psicológica. É tortura que muitas jovens passam em casa pelos irmãos, primos, pais. Quando não estupro também, né? Isso que eu ia chegar nesse ponto. Porque muitas vezes não esperam nem acontecer alguma coisa e estupram elas. E já passando por essa fase de violência, elas não são adultas bem resolvidas. Vira um ciclo vicioso de abusos psicológicos. E elas também ser sujeitas a fazer qualquer coisa que não é o que ela quer. E ela não sabe dizer um não. Ela só faz aceitar. Ela não tem o poder de dizer não quero. Porque ela não quer ser rejeitada. É. Porque o sofrimento da rejeição é muito maior, então é melhor aceitar essa violência do que eu ser rejeitada pela minha mãe. Minha mãe vai acreditar, ninguém vai me ouvir, então eu prefiro ficar nessa situação do que perder tudo. Clélia, isso é tão profundo e ao mesmo tempo é tão doloroso que, assim, mexe muito. Mexe com o profissional dela, quando ela for uma profissional.
mexe como filha, mexe como pessoa, mexe como mãe, que eu acho que ela pode nem querer ser mãe lá na frente, para não sujeitar a A filha reproduzir essa ou situação. filho, passar pela mesma coisa. Ou então, ela mesma, inconsciente, reproduzir, porque ela veio toda a vida dela sendo daquele jeito. E não porque ela quer reproduzir. Super natural. É... Quando a gente, por exemplo, faz uma visita domiciliar, comunidade, a gente vê muito as mulheres gritando, menino, pá! Aí a gente fica, meu Deus, porque eu não faria assim com meus filhos, né? E a gente já julga. E aquela mulher entender empaticamente que ela já é fruto daquela realidade, ela só está reproduzindo a Isso. referência que ela recebeu a vida Isso. inteira. Isso. Até que chegue alguém e mostre e quebra, né? Que eu digo assim, desconstruir padrões. Quebrou isso aqui, não, eu entendi que não é assim que educa, não é assim que eu posso falar, que amar não é assim. Mas o amor dela é corrigir, ela aprendeu aquilo. Tem outro ponto também, são as mães atípicas. As mães atípicas não são mais elas. Elas totalmente se excluem. E acontece muito isso. Não entende qual é o que a criança é, o que ele demanda. E quando a população enxerga de que menino dengoso, eu meti ela um cacete nele. No meu tempo, no tempo da minha avó, não era assim, pegava não. o cipó de goiaba, lascava no couro dele, nas costas dele, só que não sabe como é a situação da criança. E a mãe, ela batendo não vai resolver. Como tudo, antigamente até hoje, batendo não se resolve. E tem mãe que ainda bate, que ainda não entendeu, que não tá, o acolhimento não veio para todas. Não. A rede tem as suas vulnerabilidades. Tem muita gente na fila aguardando atendimento. Então, não sabe ainda exatamente como lidar, o diagnóstico exato da criança, como conduzir aquela situação. Então, ela está fazendo do jeito que ela pode. Que às vezes a gente julga, mas é o que aquela pessoa pode ofertar. Sim. E não quer dizer que seja o certo. Obviamente, quando a gente vê as coisas que beiram a violência, a gente já chega, não é assim que funciona, não pode ser, tenta disciplinar, não é punir. E também, até vou aproveitar o momento para desmistificar alguma coisa. Uma coisa muito forte da minha profissão as pessoas entendem que quando a gente vai visitar uma situação de violência, muitas vezes em criança, a gente chega para tirar a guarda. A assistente social vai vir, eu vou perder a guarda, né? Então, assim, a gente faz um papel educativo. A perspectiva da política mesmo, né, do ECA, é que os filhos se mantenham com a família. Sim. Não é tirar, afastar. Então, a gente só afasta, e não a gente, quem determina é a justiça. Mas a gente faz essa comunicação, né, junto com o conselho tutelar, e essa criança só é afastada quando se percebe que a mãe não vai mudar. Que a mãe foi inserida na rede, tem apoio profissional, psicológico, e não está resolvendo, não está funcionando. Então, é casos extremos mesmo de violência que vai colocar a criança em risco, e afeta a saúde mental da criança e até desproteção mesmo, de forma geral. Então, sim, essa criança acaba sendo afastada da família, existe a perda do poder familiar. Minha gente, quando a gente traz esse tema, eu penso muito na questão de você ser vista, tá? Muitas vezes é algo muito profundo e você deve estar assistindo, você está dizendo assim, não, mas eu não me enquadro nessa situação. E muitas vezes você se enquadra. Só que você ainda não está naquela de aceitação. Que você não está aceitando que você está se enquadrando nessa situação de violência, seja psicológica, seja física, seja qualquer outra, mas você se enquadra. Quando a gente traz esse tema, é algo muito delicado, profundo, necessário, mas que vocês possam assistir com um olhar aberto, o coração também aberto e a mente mais aberta ainda, para vocês entenderem a importância do papel quanto a assistente social tem na atenção básica. Quando a gente fala atenção básica, é o postinho de saúde. Ir lá, procurar saber da enfermeira onde é que procura uma assistência mais, porque sempre vai ter um lugar específico, como Clélia acabou de enfatizar, o CRES. Tem o CRESA, que é mais para assistência, Porque tem mas tem que era o NASF, que agora é MUTI, né? Agora é MUTI, porque no meu tempo era NASF. Era NASF, agora é MUTI. Pronto. Tem o NASF, que ele sempre reúne os profissionais, por isso que foi até bom ela me corrigir, porque na minha mente ainda estava o NASF. Como eu não sou da atenção básica, então a gente sempre está aqui. Eu aprendendo com ela aprendendo comigo, e é sempre assim, evoluindo. Então, esse MUTI, que antes era o NASF, sempre é aquele que faz, às vezes, um evento, e tá todos os profissionais juntos. São aqueles que é equipe, e cada pessoa vai direcionar de acordo com aquele problema
aquela enfática que a paciente procura o postinho de saúde. Então, vocês têm essa assistência de uma forma gratuita, qualificada e direcionada. Não é porque ela vai lá chegar na sua casa e diz, eita, meu Deus, alguma coisa eu vou falar e ele vai, meu marido, meu companheiro, alguém vai perceber. Ela sabe chegar. É que nem a ACS. A ACS tem que entrar na sua casa, que nem o agente em endemias. Tem que entrar para botar o remédio lá na caixa. Então, você vai recebê-la do mesmo jeito. Recebe de coração aberto, de mente aberta e deixa ela entrar de uma forma delicada na tua vida para te salvar. Porque muitas vezes vocês não querem ser salvas, não porque vocês não querem, é porque vocês acham que não precisam. Mas nós, mulheres, precisamos ser salvas todos os dias. Por qualquer situação que passemos. Todos os dias precisamos ser salvas. E não é uma amiga do lado que muitas vezes vai conseguir te ajudar. Tem que ser a profissional. Então, abram um pouquinho só os olhos e acolham esses profissionais. Não simplesmente um psicólogo, um psiquiatra, mas assistente social não como o bicho de 7 cabeças. Porque elas têm muito isso. É, como você falou, a assistente, mas também tem a questão do conselho tutelar. Conselho tutelar. Quando já chega para a maioria. O conselho tutelar sempre vai mediante uma denúncia. Pois é, aí eu ia dizer agora, quando o conselho chega e já querer tirar, são denúncias que já foram feitas. São algo concretos em vídeos, em imagens. Então já vai realmente para fazer algo mais preciso. Já quando vocês vão, que é como nós profissionais enfermeiros que trabalham na atenção básica e visitar, só vai para conhecer a realidade. Pois é, vai tentar entender o meio, para daí ou dar um toque, ou orientar de uma forma sutil, de como ela pode agora aplicar. É. E esse aplicar na sua próxima consulta, sua próxima visita, você entender se foi aplicado ou não. Quando você percebe que não é aplicado o que você orienta, qual é seu plano B? Você vai com mais alguém ou você já pede para ela vir por posto? Primeiro, eu gosto de analisar. A observação, para mim, é um instrumento muito importante. Eu vou identificar o porquê que ela não conseguiu aplicar. Dentro da dificuldade dela, eu proponho uma nova estratégia. E, se necessário, chamo mais alguém. Porque a gente sozinha não dá conta, não. Eita, é uma questão que precisa do enfermeiro. Vamos, enfermeiro, comigo. Preciso do psicólogo, vamos, psicólogo. Então, vamos todos. Quem eu puder trazer para somar dentro daquela dificuldade, e o que não pode vir até ela, a gente leva. Encaminha para o serviço especializado. Mas, geralmente, a maioria das vezes, elas conseguem colocar em prática ou você tem, assim... Geralmente, elas conseguem, porque, de qualquer forma, a gente representa uma figura de poder, que não era para ser assim, né? Mas eles ficam um pouco intimidados e dizem, não, a gente tem que fazer porque a assistente social disse, bora lá. E aí, a parceria meio que dá certo. Mas não pela consciência, né? Não, infelizmente, é uma minoria que a gente consegue desconstruir, conscientizou e vamos lá fazer. Geralmente, a gente vem, por exemplo, por queixa. Eu já fui aqui de Carpina do CAPS. Então, acontecia muito de pessoas, alguns jovens, que cometiam crimes. E a gente sabe que álcool e droga é uma questão de saúde mental. Sim. E aí, a gente precisava aplicar o tratamento. Não era uma adesão voluntária dele. Ele queria ainda estar em drogadição, estar na rua. Mas o juiz dizia, está em medida cautelar e disciplinar, você precisa fazer o tratamento no CAPS. Chegava lá a cartinha do juiz, eu tinha que basicamente buscar essa pessoa em casa. Tentar conscientizar, tentar sensibilizar de que venha, ofertar o CAPS realmente como uma alternativa de cuidado para ele, mas também que ele entendesse que ele estava numa medida e a liberdade dele era condicionada a tudo que o juiz descreveu naquele processo. E aí era aquele choque de, realmente eu tenho que ir, porque ninguém quer ir preso. E aí via para tratar. Mas ainda acontecia alguns de que, mesmo o juiz falando, não adianta não. Meu Deus, minha gente, eu vou tossir. Ai, meu Deus, hoje vai ser difícil, peraí. Jovem é pau. Onde eu moro, minha filha, acontece muitas coisas na rua da minha casa. E olha que eu moro no centro. Isso tudinho é por aceitação de ajuda. Voltando lá. Como você falou, terminou, aí por isso que eu tossi para poder voltar. Clélia, tem outros meios que a gente consegue chegar para essa mulher de uma forma mais... às vezes, existe até uma chamada que a gente precisa dar. A gente nunca vai estar na lei. Sempre alguma situação, como você estava até relatando agora,
pessoas que não querem retornar para a prisão. E sempre acham que são dono do próprio nariz, é dono de tudo, até da ciência é. Nessas horas que você coloca um pouco mais de pulso firme, são mais em que situações para essas mulheres? Em forma dela abrir os olhos. Certo. É na situação que eu percebo que a mulher pode perder a vida. Ela precisa entender que ela está numa situação de violência extrema e que ela pode ir embora numa briga, num desentendimento com esse parceiro, no qual, por exemplo, ela não quer se afastar, porque ela poderia pedir uma medida protetiva, por exemplo, e ser acompanhada pela rede, fazer acompanhamento psicológico e seguir a vida dela. Então, a gente precisa realmente trazer a ela assim à tona, a situação é essa, a gente precisa acordar, ou assim, o que mais impacta é a questão dos filhos. Se ela está vivendo num ambiente adoecedor, no qual já tem várias denúncias, o Conselho Tutelar já está ciente, o Ministério Público também, e ela pode perder a guarda dos filhos porque esse ambiente não é sadio, então a gente também usa isso para ela dizer, ó, teus filhos, então, aí tem aquela coisa do amor de mãe. Então, pelos meus filhos, eu vou sair, eu vou me afastar. Dificilmente a mulher vai querer abandonar os filhos, são casos muito raros. Mas é incrível como a gente só vai pela ameaça, né? A gente nunca vai pela consciência. E não pelo amor a ela, dizer assim, que Não. não dá para mim, Não. eu estou sofrendo, por mim eu estou saindo. Porque essa coisa do amor próprio é uma etapa de saúde mental muito elevada, não é uma coisa que todo mundo tem. Se a gente for parar para pensar, analisar a minha vida, a sua, a gente vai marcar. Tem um marco que diz assim, aqui eu entendi o que era amor próprio. É E a partir daqui eu comecei a fazer diferente. Então, com essas pessoas também não são diferentes. Eu fico pensando, Clélia, as mães de zona rural. Essas que são afastadas, vivem em meios de sítios, Ali, inchando o meio. são muito abusadas. Isso em todos os sentidos. E ela, por ser muito mais vulnerável do que onde a gente capta mais aqui, embora que sejam bairros precários, mas assim, a gente falar de zona rural é muito mais intenso. O problema é muito mais embaixo. E os homens são muito mais broncos. Então, para ela sair daquele... Como se ela estivesse num lugar, assim, realmente bem distante. E ela vai para onde, Thaís? Ela vai se ver aonde? Para onde eu vou dormir? Aonde eu vou comer? Quem é que vai... Eu não tenho ninguém. Ela Isso não se dói. enxerga. Enquanto profissional, você dizer, ó, você não pode ficar aqui tem risco. Vamos comigo. Eu vou para onde? Não tem uma família, não tem um parente, não tem alguém para ficar com esse menino? Não, não tenho. E aí você fica, e agora? Como eu vou agir? O que eu vou fazer com essa pessoa? É muito complicado. E às vezes a gente quer até que a gente vai pela parte... vai para a parte do governo. E Mas muitas vezes é falho. Exato, existe uma vulnerabilidade ainda na rede, É uma muito fragilidade que às vezes não tem. Tem cota para isso, cota para aquilo. Acabou, só mês que vem. Aqui a gente tem cozinha, né, solidária, tem as cestas do CREAS, mas às vezes acabou a cota. Não tem esse mês, tem um próximo. E você vai esperar 30 dias por uma feira básica. Preciso de algo agora. A situação é emergente, a minha casa caiu agora. Eu vou esperar o auxílio moradia que vai sair quando tem vaga. E a gente, enquanto assistente social, trabalha nessa realidade de que a demanda bate agora, a vulnerabilidade é extrema, é uma questão de vida ou morte para algumas pessoas e a gente não encontra, muitas vezes, disponibilidade nos serviços. Eu entendo totalmente tuas mãos atadas. Porque a gente, enquanto profissional, a gente quer pegar na mão dela e quer fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente precisa até fazer algo nós, como pessoa, para tentar fazer algo. E a gente não pode também colocar assim como pessoa algo da sua vida ali dentro para poder salvar, porque você vai salvar Não quantas? pode, não dá. Eu não tenho como, eu não consigo. É muito além do E que a gente você tem pode... que cuidar também da nossa saúde mental enquanto profissional para saber Porque senão a gente lidar adoece com a também. minha limitação. É dizer assim, eu sou só uma profissional mortal e aqui esgota. E quando eu entender que esgotou, eu tenho que ficar tudo bem com isso. Para poder dormir e poder viver. Porque senão eu tô ali dirigindo, pensando naquela mulher e tal. E a minha vida não vai seguir. Pronto, eu tinha esses momentos de pegar a dor dela e colocar pra mim também. Porque, assim, como eu trabalho com mulheres também, então a gente se coloca no lugar dela. Porque você é mulher. A gente se coloca no lugar dela e você faz assim, enquanto que você não tá naquele meio, naquela situação, você faz assim, meu Deus, Se eu tivesse... o que é que eu posso fazer pra ajudar? E eu não dormi, porque eu preocupada com aquela paciente.
Só que com o tempo eu precisei canalizar. Porque se eu não canalizasse, eu adoeceria 2 vezes mais. Porque além dos meus problemas como pessoa, como profissional, mas ainda eu estava querendo o problema dela também para poder ajudar. Eu não estou conseguindo nem o meu. E a saúde ia perder um excelente profissional doente. Ia mesmo. Ia mesmo, ia mesmo. E estava acontecendo isso comigo. Eu disse, Senhor, eu não tô conseguindo botar a cabeça no travesseiro. Ela era matutando no meu juízo todinho. E eu falo ela, porque não é só uma. Existem várias que passam pelas mãos da gente. Mas é porque quando a gente fala ela, são situações tem umas que marcam. específicas. É. Na minha carreira, eu tenho algumas mulheres que me marcaram a história. E parece que você fica assim, meu Deus, me dá uma luz para eu ajudar ela de alguma forma. E às vezes Deus não dá. Mas é porque ele para ele entender que você não é a dominadora de tudo e não vai salvar todo mundo. Você não tem função de salvar. Você só tem chora e volta. Aí eu disse, não, agora eu tenho que aprender na raça que eu tenho que separar as coisas. Aí eu consegui com o tempo, mas assim, foi difícil. É difícil. No meu caso, eu não trabalho para rede privada, né? Trabalho para SUS. Mesmo quando é uma OS, uma instituição privada, mas a gente atende o SUS. É muito pior. E aí a vulnerabilidade do SUS, né, é gritante. Então, assim, eu tenho um caso que eu já parei, só um momento, licença, e eu fui para a escada chorar. E chorei, e agora essa pessoa, porque eu estava sentindo todas as dores dela. Depois eu voltei e peguei isso e coloquei o que eu posso fazer como profissional para ser melhor possível. Eu fiz, encaminhei e vai com Deus. Eu continuei pensando nela, mas entender que eu não vou com ela, eu não vou para casa, eu não vou pegar na mão dela. Infelizmente, eu vou torcer que ela siga os encaminhamentos e todos os direcionamentos que eu dei para resolver o problema. E para você chegar aí para uma escada, chorar, isso reflete muito quem você é. Você trabalha querendo bem, você trabalha pensando nela, você trabalha se colocando no lugar dela. Não é simplesmente trabalhar por trabalhar, porque pessoas que não têm empatia, não têm acolhimento e escutativa, não se colocam no lugar e é totalmente engessado. Exato. É frio. Você percebe no olhar, você percebe no jeito de atender. Então, assim, para você ter chegado nesse ponto que eu também já cheguei, já chorei por pacientes minhas, preocupada, é porque a gente trabalha com o que a gente gosta e a gente se identifica ao ponto de querer ajudar. Então, é esse olhar que nós mulheres não encontramos com muita frequência. E a gente bate muito de frente com mais profissionais grosseiros, ríspidos, isso seja mulher ou homem, mas não tem aquele olhar de dizer assim, se coloca no lugar dela, e é por isso que muitas mulheres também não procuram ajuda. Exato. Porque ela não se sente acolhida. E é o que mais falta pra gente, é acolhimento. E é o que a gente mais busca, ser ouvida. Tem hora que, eu não sei com você, mas comigo acontece muito que minha consulta é 1 hora, 1 hora e meia, embora que seja particular e a sua é no público, tem um tempo. Mas às vezes a consulta nem acontece do teu lado, é só pra tu escutar. Exato. É só escuta. Ela só quer falar. Só escuta. E você não tem vez e voz, porque é a vez dela. Ela tem um vínculo com você, se sente confortável em dizer. E exala. Como eu falei, eu já trabalhei em CAPS, então, atendendo no CAPS, muitas vezes, Clélia, o vínculo, eles vêm sempre. Sim. E isso, aconteceu aquilo. E ali eu tô, porque a minha ciência é uma, né? Eu tô precisando de outras informações para poder... Mas aí ele tá falando de coisas que não é minha demanda, mas eu tô ouvindo, tô acolhendo, mas depois dizer assim, certo, ok. Mas aí vou ter que direcionar meu atendimento para poder concluir. Vamos falar com o psicólogo? Eu posso chamar o psicólogo? Porque eu entendi que tudo ali, ele precisava de um psicólogo. Não, tá certo. E aí eu vou, já chamo o psicólogo, ó, tá acontecendo isso, acolhe. E aí passar a entender também que aquilo não era só uma reclamação, aquilo precisava ser trabalhado. E eu, não, naquele momento, não era profissional que daria conta daquela demanda. Ouvi, respeitei, mas direcionei para o psicólogo. Em que momentos a gente entende que a assistente social ela entra no cuidado com as mulheres? O serviço social é muito procurado por mulheres vulneráveis. Geralmente tem um critério de renda por trás. A gente sempre está analisando essa questão muito econômica. E mas a gente não é só isso. Dentro dessa questão econômica, porque geralmente procuram assistente social o quê? Assistente social, eu quero uma cesta, eu quero ir para o CRAS, eu quero Bolsa Família, eu quero auxílio disso, auxílio daquilo. E a gente não faz a concessão desses benefícios, deixando claro, né? A gente está dentro da rede,
mas assim, não depende necessariamente do nosso deferimento. Mas a partir daí a gente vai ouvindo outras coisas, certo? Mas não trabalha por quê? Estudou até que série, é casado, e seu marido, e seu filho. E aí a gente começa a perceber que era um filho que podia estar estudando e não está. É um marido que está numa situação de desemprego por questão de saúde e não foi encaminhado para o INSS, por exemplo, tem qualidade de ser segurado no INSS, ou perdeu, mas se enquadra no BPC. Então, naquela conversa que ela achou que só ia vir me pedir uma cesta básica, eu identifico milhões de coisas. E aí a mulher sai com o filho matriculado para a escola, com o marido encaminhado para uma perícia, ela vai ser inserida, por exemplo, em algum serviço especializado para a mulher, porque às vezes falta atividade. A questão de saúde mental mesmo, por exemplo, a gente precisa ocupar o nosso tempo. E às vezes não é só com trabalho, a gente é educado a só trabalhar. E quando não pode trabalhar, eu estou doente, eu não sei o que fazer da vida, eu não trabalho mais. Vamos, o ócio é legal, o ócio também é importante. Eu vou usar o meu tempo, vou fazer crochê com as vizinhas, eu vou visitar as minhas amigas, vou poder fazer outros trabalhos informais. Por exemplo, tem mulher que não consegue mais trabalhar, mas se adapta, fazendo unha, um cabelo, uma sobrancelha, costurando, para que seja fonte de renda. Então, infelizmente, tem a questão do sistema. A gente vive num sistema de produção e reprodução, né, social. E esse sistema é fortemente sustentado pelo capitalismo. A gente precisa ter dinheiro. Sim. É uma Constituição que diz assim, eu tenho o direito de ir e vir, mas que pague. Eu vou vir para Recife sem dinheiro? Não vou. Então, quem não pode acessar os espaços é quem não tem dinheiro. Então, a gente vê essa vulnerabilidade muito ligada à questão econômica. Então, o nosso público, a maioria são pessoas nessa condição. E aí não fica só nisso, não é só essa coisa da feira pontual. O profissional precisa olhar a família como um todo. Não é essa coisa. Infelizmente, tem profissionais que estão lá no serviço, aqui eu estou despachando isso, encaminhamento para a feira, vai pegar a feira. Não, peraí, a senhora vê o porquê. Não está recebendo, cadê os documentos? Aí quando a gente vai ver, não tem nenhuma identidade, que a gente pode dar encaminhamento para tirar a identidade de forma gratuita. Os meninos estão fora da escola muitas vezes porque não tem uma certidão de nascimento. E aí a gente vai desconstruindo, tirando esses bloquinhos de impedimento da vida dela. Não, vamos matricular as crianças, vamos para ali, vamos para lá. E aí a gente começa a minimizar. Porque a gente não tem como sanar a vulnerabilidade, não. A gente não dá conta, não tem respostas automáticas e efetivas. Mas a gente tenta minimizar esses efeitos que a pobreza traz para a vida de alguém. Porque são várias nuances que a gente pensa na violência contra a mulher. Sim. Mas a violência da mulher que mora na orla de Boa Viagem, que rica, né? Totalmente diferente. É diferente da mulher que mora aqui no interior, que não tem acesso, que não tem renda, que tem baixa escolaridade. E quando é preta. O recorte racial também é muito importante. É muito pior. As mulheres pretas estão em outro grupo de mulheres. Então, são várias nuances que a gente precisa ter essa leitura e ficar atenta nos rebatimentos que essa violência traz. É diferente para cada mulher. Eu não sei se você sente, mas eu sinto falta de profissionais que trabalham com mulheres pretas aqui. Não tem, porque assim... Eu sinto falta disso. Os profissionais, eles se formam para vender algo. A população preta ainda está no nicho de pessoas vulneráveis. Conta aí, mentalmente, quantas pessoas pretas bem-sucedidas tu conhece? Pouquíssimas. Porque eu, enquanto mulher preta, também conheço poucas. Sim. Então, eu estou no grupo de pessoas poucas que conseguiram romper essa lógica dos pretos sempre ser vulneráveis. Então, nem sempre vão vender coisas para preto, porque preto não tem dinheiro. Não é unânime, mas, infelizmente, a gente vende essa imagem. E é uma consequência da escravidão. A gente foi, né? Houve aquela liberdade, sem políticas públicas para acolher, sem medidas efetivas, e ficamos à míngua. Então, eu venho de tataravô, bisavô, então é uma ancestralidade pobre, e alguns vêm ao longo das décadas conseguindo desconstruir essa realidade de pobreza, ocupando os cargos políticos, né? Alguns profissionais de saúde, e aí vem melhorando, mas assim, essa reparação histórica vai demorar muito tempo. Porque eu sinto falta realmente de... Porque assim, querendo ou não, como mulher branca, você tem... Chegam mulheres negras para fazer as consultas comigo, mas até mesmo uma particularidade seria muito melhor. Não estou dizendo que branco tem que ser com branco, preto com preto, não. Mas na situação da mulher preta, ela... Tem outros rebatimentos. Ela se sente muito mais à vontade com outro profissional preto.
Então, é entender a essência dela, as dores profundas, como é que ela quer se mostrar, se posicionar frente à sociedade e dizer que ela tem um papel sobre aquilo ali. E ela dizer assim, não, eu posso, mesmo que eu sou uma mulher preta, mas eu posso como qualquer uma mulher branca. Então, eu sinto essa falta aqui. E não só aqui, mas assim, Recife a gente sente também. Mas, como a gente mora no interior, porque Carpina, querendo ou não, é uma cidade. pequena, né? É pequena, mas é uma cidade metrópole das cidades dos interiores, né? Então, quando a gente fala sobre Carpina, a gente fala Carpina como uma metrópolezinha das cidades vizinhas que a gente pode encontrar tudo. Mas ainda eu sinto para encaminhar meus pacientes para profissionais pretos. Pessoas pretas precisam terminar o ensino médio e ocupar as universidades, se tornarem profissionais de ensino superior. Essa todo esse processo linhagem. ainda para a gente poder estar ocupando O espaço. os espaços. Eu quero que minha equipe possa colocar aí do ladinho, que eu deixei sempre para que a gente possa soltar o Instagram de Clélia, tá? Enquanto isso que a minha profissional Manu está lá por trás das câmeras posicionando, mas eu quero te fazer uma outra perguntinha aqui. Certo. A gente já falou bem como é que essa mulher ela chega para pedir essa ajuda. Quais os principais desafios que você observa nesse acolhimento com as mulheres no meio da comunidade? Uhum. E como você consegue ver a evolução delas para superar essa violência, seja sexual, seja doméstica, seja de abuso psicológico? Como é que você consegue enxergar essa mulher no avanço e dizer assim, poxa, eu cheguei aqui e eu sei que ela vai e ela conseguiu. Qual é essa tua visão e a sensação? No ponto da comunidade, né, a gente lida com a maior dificuldade, que são os estigmas, os estereótipos, o preconceito da população. Porque, por exemplo, os vizinhos veem a violência ocorrendo, escutam, mas sabe que a mulher sempre está com ele. Então, não vou me meter, não. Ela fala, mas está com ele. Brigou e voltou. E aí, porque são ciclos do relacionamento. Nenhum relacionamento se dissolve do dia para a noite. E aí tem esse preconceito dos vizinhos de muitas vezes não denunciarem, porque qualquer pessoa pode denunciar, mas eles não denunciam porque sabem que no dia seguinte, na semana seguinte, a mulher vai voltar. Então, ali, é safadeza da mulher. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, resulta em morte. Porque o vizinho vê a briga, a evolução, mas por conhecer, achar que conhece a realidade, não denuncia. Então, muitas vezes, a mulher morreu por falta de socorro da comunidade. Porque qualquer pessoa pode denunciar e não é somente a mulher. E aquela história de meter a colher tem que meter mesmo. A colher, a enxada, o que você tiver no meio. Eu sempre digo assim, gente, Concordo. cuidado. Não vai entrar assim, o cara tá armado, né? Todo mundo tem que proteger a sua vida. Mas corre, chama alguém mais forte, chama a polícia. Mas só não deixa a mulher morrer, sabe? E a responsabilidade de todos nós. Sobre a questão das dificuldades que você trouxe, também assim... Eu acho que eu esqueci o resto da pergunta. Calma que a gente complementa. Tá, a outra parte. Eu vou falar e você só complementa aí, Manu, corta essa parte que eu vou Certo. falar de novo. Quais eram os principais desafios que você observa no acolhimento e como superar? Certo. Aí você pode dar continuidade agora, porque essa parte ela corta. O principal desafio para mim no acolhimento é a dificuldade da mulher se perceber numa situação de violência. Ela vem reclamando, por exemplo, da renda. É porque eu não consigo comprar. E o dinheiro, como é que está o salário? Não, porque meu marido faz isso. E a gente já percebe ali que tem uma violência patrimonial. Ela não consegue comprar suas coisas, ela Ele não tem segura direito. ela pelo dinheiro. Ele quebra meu celular. Então, assim, já é violências ali que está acontecendo para ela entender, minha filha, acorde, e a gente não pode usar, né, esse termo, Sim. mas é tentar conversar com ela para que ela reconheça. E que ela precisa tomar a direção da vida dela e mudar aquela situação, porque ninguém vai fazer aquilo por ela. Porque, por mais que a oriente, direcione, se ela não tomar uma decisão ali, ela vai ficar à mercê daquela situação de violência. Então, romper com esse ciclo de violência, o meu maior desafio é a mulher, de fato, conseguir se reconhecer, entender o espaço e o amor dela, resgatar esse vínculo dela com ela mesma e se apropriar de que eu não vou mais aceitar isso. É o passo mais difícil. Depois que a mulher entende isso, a coisa flui.
A mulher reconhece, a mulher está disposta, a mulher está revoltada, a mulher quer processar, né, está pedindo ajuda ali. Então, a gente já vê na rede de que forma a gente pode estar ofertando serviços para ela, encaminha, direciona, aciona tudo, porque ela está receptiva a tudo. Mas se isso não acontecer, é o maior desafio, a gente não consegue fazer nada. Infelizmente, a gente vai ficar aqui torcendo para que, de fato, não aconteça nada ruim com ela. Né? A gente faz as notificações, muitas vezes, por exemplo, a gente consegue o distanciamento, né, medidas protetivas, mas a gente vê no noticiário que essa medida protetiva, esse distanciamento, ele não garante muita coisa. Sim. Tem homem lá com a mulher 500 metros, mas ele ainda consegue chegar perto, ainda consegue tirar a vida dela. Então, quando a mulher consegue também se afastar, não aceitar ouvir e mudar o rumo, a direção da vida dela, é um ponto muito, muito forte, muito importante. E aí, a partir daí, a gente começa a ver na rede. Muitas vezes, por exemplo, a mulher, eu vou trabalhar. Ela se empodera e diz assim, não vou mais aceitar ser sustentada por esse homem. Eu quero voltar a estudar, eu quero voltar a trabalhar e vou me reerguer. E até muda de cidade, vai para casa, vai morar na casa de um primo, de um parente e começa a vida dela, né, do zero. É muito difícil e é um preço que nem todo mundo quer pagar. Quem é que quer mudar de cidade? Perder toda a sua identidade, a sua rotina por causa de alguém. E tem um ponto muito frágil, é a mulher não acredita que ele pode cometer a violência. Nada, ele é pai do meu filho. Ele é violento, mas ele não é doido, não. Ele não vai fazer isso, não. Ele faz, e muitas vezes faz pior do que a gente estava esperando. Então, é uma dificuldade muito grande, porque a gente está dependendo de mentes. São várias pessoas querendo coisas diferentes e a gente não tem autonomia total sobre a vida de ninguém. Então, a gente se limita só pelo fato da mulher não aceitar e não querer. E muitas vezes escolher, apesar de entender que já aconteceu, de mulheres entender que está vivendo a violência, mas que o ama, quer seguir e que não precisa de ajuda em relação a nada e abre mão de qualquer tipo de suporte e continua. Mesmo ele respondendo, porque Maria da Penha, uma vez que ela denuncia, ele continua respondendo, mesmo que ela volte com ele, isso não vai anular ele, não vai isentar ele de responsabilidade, mas ela está do lado dele, com a tornozeleira lá e continua. É muito triste. Gente, minha uma das profissionais que estão aqui atrás das câmeras, Manu, ela já tá deixando aqui do lado pra gente o Instagram. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha no Instagram de Clélia, tá? Ela é uma profissional que vocês estão percebendo, né? Super responsável, super ética. E muitas vezes, a gente olhando o Instagram do profissional, a gente até pega um conhecimento que ela deixa ali no feed. Então, ela tem várias postagens lá no feed. Dê uma maratonada nos temas delas, no assunto dela, porque aí vai ficar muito bom de vocês terem a noção de muito mais coisas. Clélia, para a gente finalizar aqui esse tema, eu queria que você listasse aqui para as nossas telespectadoras que fontes elas podem procurar como rede social de informação, de apoio, se tem aplicativo, se tem algum tipo de informativo, existe algum site, existe alguma forma delas buscarem esse conhecimento e se apropriar sobre o que ela pode estar passando, para daí sim ela ter essa força, essa vontade de sair de onde ela está para procurar ajuda? Certo. Hoje em dia as pessoas se respaldam muito em blogueiras, né? Seguem blogs, pessoas. Eu não gosto de recomendar blogueiras. Eu digo que você deve procurar um profissional especializado. Se não quiser ir no posto de saúde, porque realmente tem essa dificuldade de se abrir no território e de ser exposta, se afasta do posto de saúde. Você pode ir uma emergência, inclusive, numa unidade especializada. Se você está sofrendo violência, você pode ir numa unidade especializada de saúde. Em Recife, por exemplo, tem serviços especializados para acolhimento à mulher, como Clarice Lispector, por exemplo. E aí lá você é acolhido por uma equipe multidisciplinar. E Carpina não tem, embora tenha uma secretaria, mas não existe um serviço de acolhimento com equipe multi que possa disponibilizar todos os serviços. Mas você também pode fazer denúncias, né, por telefone, 180. Tem um CVV, por exemplo, que você pode ligar, que é o Serviço de Valorização da Vida. Muitas vezes a mulher está ali naquela situação triste, depressiva, e aí algumas tentam até contra a própria vida. Então, tem serviços que você pode estar ligando.
Inclusive, a gente já viu algumas estratégias de fazer sinal, cruz na farmácia, mas infelizmente essas coisas não funcionam aqui no interior, Isso. né? E assim, a alternativa mais rápida é você ligar para 180 ou você procurar realmente a enfermeira do posto. Se você tem medo de denunciar e de saber, dele saber que você denunciou, marca um preventivo. Vou fazer minha prevenção no posto. E chega para a enfermeira e diz: me ajuda. A enfermeira vai encaminhar você para a rede. Ela vai verificar qual o profissional que vai fazer o acolhimento. E até aqui, por exemplo, a Secretaria da Mulher que está lá pronta para acolher. Sim. E aí é a forma mais rápida. Eu foco muito essa questão da blogueira, porque as pessoas ficam nessa coisa de rede social, esperando que o socorro vai vir de lá e não vem. Vamos procurar os canais sérios, né? Faça denúncia, né, pelo 180 ou realmente fale com o profissional de saúde mais próximo da sua casa, para que você possa ser acolhido. Gente, a gente está chegando ao fim desse podcast, mas com uma visão e também alertando você que é o que Clélia acabou de falar em relação a influências digital. Não é tudo que o influencer posta, tá? Lembra lá do início, quando eu falei no programa? A gente rola o dedo e a gente começa a se notar porque minha vida não é assim, porque eu não sou assim, porque eu sou assado. Então, elas também não postam o lado ruim da vida delas. Então, não é ela que vai ver seu direct entre tantos milhões de directs para poder te ajudar. Não é ela que também vai te tirar de casa. Então, pegue essas dicas, essas orientações, recomendações da profissional, porque vindo de um profissional, a gente tem segurança de onde buscar essa assistência, onde buscar esse acolhimento, como a gente pesquisar, aonde pesquisar, porque isso vai salvando você a cada dia. Você não precisa ser salva de uma vez só. Vai te salvando um pouquinho a cada dia. Vai te apropriando dessa situação que você está vivendo e internalizando que sim, você está passando por essa situação. Sim, você não merece passar por essa situação. Sim, você merece sair dessa situação. Então, coloque sims na sua vida para o que você quer, para o que você deseja, e não esperar no outro. Infelizmente, nós mulheres temos um defeito muito grande, é esperar o que falta no outro. A gente não procurar em satisfazer a nós e procurar que isso possa ser em nós. A gente sempre procura no outro. Porque, querendo ou não, isso também vem de educação, vem da questão do poder do homem sobre a mulher, então isso influencia muito. A gente achar que não merecemos sim, é só, tá certo, vou fazer, sendo delegada a funções. Então, se você só funciona em ser delegadas por funções, se delegue funções, porque isso vai ajudar também. Leia livros. Ah, Thaís, eu não gosto de ler livros, mas pesquisa algumas coisas na internet. Hoje a gente tem um celular na mão, no celular. Se a gente rola o dedo no Instagram, tem muitos profissionais, assistentes sociais, que falam nos stories. Vire stalkeadoras desses profissionais. Façam dos stories desses profissionais o livro diário. Sabe aquele pão diário que a gente sempre faz? O nosso devocional? Faça dos stories um devocional para você se apropriar da situação e se libertar. Então, esse podcast foi mais para você se olhar para dentro, entender que existe sim esse apoio gratuito na nossa atenção básica. Existem bons profissionais como Clélia também nessa saúde mental de nós mulheres que precisamos tanto. E se empoderem mesmo desse assunto, dessa situação e não se lamente. Não se lamente. Se você está sendo num lugar julgada, sai de perto dessas pessoas. Porque você não é merecedora de julgamento. Você não está aí por... Desculpe a palavra, mas eu vou dizer, você não está aí por safadeza. Você não está aí por frescura. Você não está aí porque você quer. Você quer sair, mas não consegue. Mas, para sair, você tem que tomar a decisão e posse sobre o querer. O querer para poder fazer. E tome essa posse para você. Então, um beijo bem grande. Se sintam abraçadas, acarinhadas com todo esse bate-papo que a gente teve. Que você se sinta realmente abraçada por nós duas. Estamos aqui não para te julgar. Esse canal aqui está juntas, tá juntas de verdade. É que a gente possa pegar na tua mão através da tela e que você possa compartilhar com uma amiga. Se você não passa por essa situação, mas compartilha com aquela amiga, amiga,
assiste todo esse podcast, porque vai te ajudar a te dar um direcionamento e também saber onde você possa procurar ajuda. Clélia, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer bater esse bate-papo e, assim, levar essa informação de que há um atendimento gratuito. Não é todos que têm esse poder Sim. financeiro para poder fazer essas consultas pagas, ter um acompanhamento semanal, a cada quinzenal. Então, assim, trazer essa sua visão em relação à gratuidade dessa mulher na comunidade, isso tem um peso muito grande. Então, assim, muitíssimo obrigada. Espero que você tenha gostado também. Sim, adorei. Espero que eu possa ter contribuído realmente. Demais, eu com as sei que vai. demandas. Eu sei que vai. E assim, quando elas começarem a assistir e entender que ela pode estar passando por essa situação que você deixou claro em muitas vezes, em muitas situações aqui, elas vão ligar o alerta. Sim. E que, assim, todas as nossas falas aqui sejam uma ponte de que, não, eu preciso fazer algo por mim. Você quer deixar algo claro, quer deixar alguma mensagem para elas? Eu quero que elas se avaliem, se amem e percebam que elas não têm culpa. Elas não têm nenhuma responsabilidade do que está acontecendo e, pelo contrário, elas foram enganadas. Elas se relacionaram com alguém que deveria ser o amor da vida delas, ajudar, proteger, e não está acontecendo. E é um contrato, é um acordo. Se não está acontecendo, a gente rompe o contrato e segue para o próximo episódio da nossa vida. A gente precisa aprender a se refazer. Porque, historicamente, a gente foi educado a conhecer um príncipe maravilhoso, casar com ele, viver e morrer. Mas não funciona para todas dessa forma. E o importante é a gente estar bem, se amar e também entender que as expectativas da nossa vida não estão no relacionamento. Que nós somos potentes, poderosas e, assim, muitas vezes eu não posso ir a um psicólogo, eu não tenho acesso, mas eu tenho uma amiga que me deixa potente. Converse com a amiga que te deixa potente, com a mãe acolhedora. Então, fortaleça a sua rede, né, de apoio. Eu entendo que algumas pessoas têm redes frágeis e tem pessoas que nem têm, essa rede nem existe mais. Foi rompida por diversos problemas e se torna muito difícil esse acolhimento familiar quando não há uma rede de apoio. Construa a sua rede. Então, é um amiguinho, é alguém da faculdade, alguém da escola. É essas pessoas que eu posso contar. Então, não vá se deprimir, porque meu pai não está, minha mãe não está, minha mãe não me apoia. Tá, alguém vai te apoiar. Se apega nisso. Se gostar de estudar algo, vai estudar, se apoia nos estudos. E eu trago isso como referência para mim, na minha vida. Eu sou uma mulher preta do interior que realmente, assim, melhorou de vida através da educação. Então, eu sou dona da minha vida hoje, da minha história. E eu vivi histórias, por exemplo, que muitas vezes eu escuto hoje das minhas usuárias. Então, isso é muito forte, assim, o quanto você se apropriar de si e planejar. Eu quero isso, sabe? E ir atrás. Então, é isso. Vamos fortalecer essas mulheres para serem protagonistas das suas histórias. Muito obrigada. Nada. É com isso que a gente finaliza mais um episódio do programa Tá Juntas. E eu espero que vocês possam compartilhar muito. Pode deixar os comentários. Se quiserem trazer alguma pergunta direcionada, deixe lá no comentário. Que Clélia, eu tenho certeza que ela vai responder Com certeza. e vai direcionar vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo episódio. Prontinho. Acabou. Que bom, acabou.